Por que a gente pira? Eu entrei em colapso aos 42. Eu tenho assim, eu posso citar da minha memória, meus principais amigos, acho que dos 5 grandes amigos que eu tinha na área de TI, nenhum está na área de TI. E todos têm menos de 50 anos. Então, ela já é por si só. E, ó, eu falava uma coisa, quando eu era vice-presidente da Altran, eu falava, gente, por que não deixa esses caras em casa? Ou seja, naturalmente isso vai entrar em colapso. Vai. Na verdade, é o seguinte, existe uma coisa, vou deixar bem claro para vocês. Qualquer lugar que você escutar a palavra emocional, então vamos lá, múltiplas inteligências gerou inteligência emocional. Inteligência emocional gerou o currículo que criou a teoria da aprendizagem socioemocional. Aí a aprendizagem socioemocional é que falou, precisa de habilidades e competências socioemocional para você ver. Então isso teve toda essa sequência. Não interessa qualquer uma dessas teorias, André. Nós estamos falando, Zé, de você desenvolver o seu lado pessoal. Então, aonde você escutar a palavra emocional, você tem que escutar a palavra temperamento. E temperamento é uma umas coisas mais mal estudadas. Você tem dificuldade até de encontrar literatura. E o temperamento é que rege o seu inconsciente. Então, o que acontece? Tem pessoas que têm temperamento perfeito para TI. Vão ser felizes até aposentar, vão morrer felizes. Mas, no geral, os temperamentos não são para essa área. E aí o perigo de hoje em dia, porque se a oferta de emprego, como você falou, vai ficar muito nessa área, muitas pessoas que vão entrar na área de TI não têm a vocação, o temperamento para essa área, e aí que vai entrar o colapso, né? O que eles estão apostando, Zé, que as áreas que vão explodir, né, é a área de desenvolvimento de tecnologia, a primeira área. E até a turma que está nos assessorando aqui vai ficar feliz de ouvir, mas a área que tende mais a crescer é cultura e geração de conteúdo. Essa é a área que vai mais crescer no mundo. É a área que mais vai... Não, eu fiquei feliz aqui que a turma estava falando antes aí. Eu falei, mal sabe eles que pelos estudos são as 2 áreas que mais vão crescer no mundo, né? E tecnologia mesmo, essa questão de nuvem. Agora, o que a gente tem que estudar... Até porque o conteúdo de qualidade está em falta. E vou te dizer, temperamento tem tudo a ver com a sua vocação, com a sua carreira. Então, por exemplo, eu fico preocupado quando um pai desconsidera o temperamento. E aí foi a conversa um dia que eu tive com ele, não interessa, pode ser filhos gêmeos. A combinação de temperamentos e hábitos educacionais geram pessoas completamente diferentes. E ainda agrega que as experiências interpessoais são diferentes, o caráter que se forma de 2 gêmeos idênticos pode ser completamente diferente. Então, você pode ter 2 gêmeos idênticos, um com total perfil para a área de tecnologia, outro não. Mas o pai, quando ele induz o filho a uma carreira, é porque ele não tenta fazer um retrospectivo e ver o erro que cometeram com ele. O problema é quando você não considera o temperamento, você pode estar destruindo a vida do seu filho, por exemplo, uma pessoa sanguínea, com perfil sanguíneo sanguíneo colérico ou colérico sanguíneo, ele não tem perfil para tecnologia. Perdão a interrupção. Pode só explicar o que é uma pessoa com perfil sanguíneo, colérico? Muito bom. Não, na verdade é o seguinte, Andreane, todo ser humano, ela falou isso, Zé, porque eu falei para ela que o olhar dela é de sanguíneo colérico ou colérico sanguíneo. Eu percebi que teve uma alfinetada aí. Teve. Acho que ela não se conformou com essa observação, né? Não se conformou. Bom, mas a verdade é o seguinte, todo ser humano nasce com os 4 temperamentos. Nós todos aqui, né? Inclusive o gritador ali, ele nasceu com os 4 temperamentos. Todo mundo nasce com os 4 temperamentos. O que a psicologia descobriu? Existem 2 que se unem formando um perfil de temperamento. Estão fazendo análise combinatória, são 12 perfis de temperamento. E tudo que acontece na sua vida, todas as reações emocionais que você tem, elas passam pela interpretação e pelo trabalho. Quem trabalha a sua visão periférica, quem trabalha os estímulos ou sensação de estresse que você tem, é o temperamento. Então, você tem 4 e 2 tem o perfil. Então, por exemplo, o primeiro é o sanguíneo. O sanguíneo, ele é expansivo.
que significa ser expansivo? Para mim, por exemplo, você vê a taxonomia que a gente tem dificuldade. Se tivesse publicado, né, não fui eu que publiquei, eu não usaria essa expressão e talvez até na hora de traduzir do inglês para o português, a pessoa não tenha sido feliz. Porque não é expansivo para mim é ser alegre, comunicativo, não tem nada disso. A expansividade é a vontade de experimentar coisas novas. Essa pessoa, você não pode deixar ela cair na rotina. Exatamente. E detalhe, é a pessoa clássica para não ter foco nos estudos. Né? Segundo... Entrou na área de saúde. Né? Aí a característica, ele é otimista. Então, o temperamento você tem que dividir em 3 áreas. A gente chama a área escura, a área clara e a zona cinzenta. A zona cinzenta é uma característica do seu temperamento que pode migrar para uma das áreas. Então, a área escura do sanguíneo, ele é muito impulsivo e se irrita com muita facilidade. Agora, você imagina uma pessoa que se irrita com facilidade e é impulsivo. A parte clara e cinza que você pode migrar, ele é expansivo e otimista, mas ele pode ser um otimista que induz ele ao erro. Então, essa característica. E o sanguíneo, o expansivo, qual é a parte que pode ficar cinza dele? Ele não foca. Ele começa e para. Lembra a gente com esporte na adolescência. Aí você tem o colérico. O colérico, ele é dominador, mas o dominador, por incrível que pareça, não é de domínio. O dominador, ele quer mandar na opinião dos outros. Né? Ele é ambicioso, por incrível que não tem nada a ver com a ambição de querer ficar rico. É a ambição de querer dominar o ambiente. Eu teria até feito essa coisa ao contrário, né? Então, por exemplo, ele chega numa mesa de bar, ele quer só ele falar. E mais, ele está nervoso porque a opinião é diferente da dele. Aliás, no Brasil está ficando em moda. Nossa, nós devíamos trancar todos os coléricos esse ano até o final da eleição. E no final, você tem uma reação abrupta e explosiva. Ele é inesperado. De repente, quando você percebe, ele explodiu. Agora, você imagina esses 2 temperamentos trabalhando juntos. Tudo está falando... sim, ok. Você está fazendo uma relação entre o sanguíneo e o colérico. Não, aí é o perfil. Ou colérico sanguíneo, sanguíneo colérico, que no meu caso, né, eu imagino que a Andreane deve ser o meu caso, mas eu sou um sanguíneo colérico. Né? Então, a parte escura do meu colérico, ela empurra a parte escura do meu sanguíneo. Então, eu tenho que dominar. É muito mais difícil para mim manter o equilíbrio emocional do que outros perfis de temperamento. Então, por exemplo, você tem o fleumático, que é uma pessoa pacífica. Ele gosta de rotinas bem definidas, mas qual o problema do pacífico? Ele é muito voltado para ele. Ele é muito ele. Então, ele tem uma tendência a isolamento social. Se você tomar cuidado, ele se isola. Ele vive muito bem sozinho. E ele é da paz. Né? Aí depende da combinação. E tem o melancólico, que este aí eu falo para vocês, é a criança mais difícil de criar. É o temperamento emocionalmente o mais difícil de trabalhar, o que é o melancólico, porque ele é muito... a solidão para ele é uma marca negativa, enquanto para o fleumático é uma marca maravilhosa. O fleumático ele precisa da solidão. O melancólico joga ele muito na introspecção, no pessimismo, é outra marca dele, rancor, né? E ele é muito dividido entre euforia e tristeza. Então, você imagina. Então, esse perfil. Então, quando você pega, por exemplo, um melancólico para a área de tecnologia, é bom. Por que é bom? Porque ele é pessimista. Ele olha para um programa e acha que está mal feito. Ele acha que tem um erro. E vai tentar fazer melhor. Por exemplo, analista de processo de direito. Se eu soubesse disso na hora de montar uma equipe lá atrás, eu tinha montado a equipe com perfis totalmente diferentes. Né? Então, o temperamento, e isso que você fala é isso. Como a gente não leva isso em consideração, você imagina quantas pessoas sem noção de temperamento, eu fico imaginando quantos expansivos, quantos sanguíneos coléricos, essa ânsia de viver, estão trancados numa baia programando. E isso pode ser trabalhado com essas técnicas de socioemocional para poder mudar esses perfis ou adaptar as condições? Andréane, excelente pergunta, que na verdade você não muda o perfil, você domina. O temperamento é algo que é genético, nós estamos falando de genética mesmo, herança, carga genética. O temperamento que você nasceu, o seu perfil de temperamento, você vai morrer com ele. O que você faz o que o método te ensina, o que o processo socioemocional é como dominá-lo. Ou seja, o que a ciência cognitiva, o que a neurociência provou, Zé? Você com a mente... Essa é a teoria chamada supercérebro. Você pode fazer o que você quiser com o seu cérebro. No ponto que você pode desenvolver teu cérebro numa área que nenhum ser humano ainda chegou.
Mas a mente é que tem que programar o cérebro. Mas normalmente é o cérebro que conduz a mente, 99% das vezes. Então, se eu perguntei, bom, se essa teoria for verdade, eu domino meu temperamento. Eu não falei mudo. Dominar. Dominar. Por exemplo, Adriane, a minha impulsividade é a mesma, a força da raiva em mim é a mesma. Mas você pode aplicar isso para as situações mais propícias, mais cabíveis. Isso. Em alguma situação de trabalho em que a sua raiva pode te ajudar a desenvolver aquele trabalho. Isso. Não, você quer ver uma coisa? A busca da perfeição, às vezes. Isso, Zé. Fazer com que um sanguíneo tenha foco, quando você trabalha nele, valores como excelência, como disciplina. Por exemplo, você não precisa trabalhar isso no fleumático, mas num sanguíneo, deixa ele solto, ele não vai ter foco nunca. Tem muita criança que não foca porque é dela, é do temperamento dela. Agora, tem como trabalhar isso? Tem. Do mesmo jeito que tem como trabalhar, né, a parte da explosão, da impulsividade. Então, todos os temperamentos têm um lado positivo e negativo. Agora, o que você está falando aí dessa área de tecnologia, primeiro o seguinte, eles resumem os 135 milhões em 2 blocos de emprego. Primeiro, tecnologia pura, que é o que você falou. Segundo, tecnologia aplicada para a área humana. Então, é o seguinte, sobrar o quê? Ou eu tenho que aprender a me relacionar com humanos, ou trabalhar com E tecnologia. mesmo se você estiver olhando para o celular, para o aplicativo, tem um ser humano que está escolhendo os algoritmos para direcionar suas escolhas de busca do Google, etc. E usando, né? Então, na verdade, Zé, o lado humano, infelizmente, é um alerta, viu, André, que é importante a gente deixar aqui, que a ciência comportamental está alertando, uma preocupação bom, são 2 áreas muito distintas, né? Relações com humanos, principalmente cuidar de gente, desenvolver conteúdo e tem uma terceira que eu falei aí, que é cultura. E a outra é tecnologia. A tecnologia que vai representar aí... Porque, Zé, não é só desenvolver tecnologia. Claro. Olha só, para montar esse estúdio, alguém teve que saber instalar. Eu pensei nisso agora. Dar manutenção, que é o lado humano. Aí a pergunta é o seguinte, este ramo, as mulheres só representam 16% das cadeiras. Então, se já existe uma diferença de gênero... Inclusive aqui, nesse bando de homem em volta da gente, vocês não estão vendo aqui. Aí você vê, já existe esse desequilíbrio de mercado, Andriane. Se a mulher não acordar para a tecnologia, esse gap, essa diferença vai aumentar. Por que eles estão alertando? Você está pegando uma área que vai representar de 50% a 60% dos empregos, mas só tem 16% de mulher? Imagina a diferença que vai dar nisso. Então, esse é uma área que eles estão tentando alertar isso com vários relatórios, né? Existe um grande alerta mundial sobre o desemprego. Muito interessante.